Queridos irmãos em Cristo, há um texto no Antigo Testamento onde Moisés está diante da presença de Deus e então ele pergunta para Deus com qual nome ele gostaria de ser chamado. E assim o Senhor responde que então ele gostaria de ser chamado como Eu sou o que sou. Jesus é aquele que usa dessa afirmação para explicar às pessoas da sua época quem ele é. Com isso, o Evangelho de João, ele nos apresenta alguns eu sou de Jesus. Esses eu sou servem para o nosso viver cristão e nos ajudam a entender melhor quem é Jesus Cristo. Hoje, nós queremos trabalhar o primeiro eu sou. Ele vem do Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35, que assim nos diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo, ele se refere a si mesmo, dizendo que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu e é também o pão vivo, como nos diz em outros momentos no Evangelho de João. Com isso, os judeus que o ouviam ficaram atordoados, sem saber o que pensar, nem mesmo como agir. Eles diziam: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles pensavam assim também. A murmuração deles então leva Jesus a acrescentar que ele é o pão que desceu do céu. Quando Jesus ele faz essa afirmação, ele traça uma relação entre a sua vida e também uma relação com o maná que Deus providenciou ao povo durante o tempo do Êxodo. Cristo é aquele que ensina aos fariseus quando assim diz: no deserto, Deus providenciou o maná. Este maná mantinha os seus antepassados vivos. Contudo, por causa do pecado original, eles acabaram morrendo. Assim como o maná providenciado por Deus, eu também vim do céu, mas eu dou a vida eterna. De acordo com João, o ensinamento de Jesus Cristo sobre o pão da vida é um ponto fundamental no seu ministério. Por causa das palavras de Cristo sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esses discípulos, acharam os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, muito difíceis. Mesmo assim, esses ensinamentos foram passados adiante e chegaram até nós. E eles têm a nos ensinar algo muito importante neste dia. Quando Jesus ele diz que é o pão da vida, ele está nos lembrando que assim como o pão nos alimenta a fome física, ele, Jesus, é o alimento espiritual que nós precisamos. Por quê? Porque Jesus é a fonte de vida verdadeira, uma fonte de vida que dura para sempre, que é eterna. Diante disso, nós precisamos refletir em duas perguntas. A primeira pergunta é: Jesus Cristo é o pão da vida para ti? E a segunda: tu confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, aquele que te levará para a vida eterna? Reflita nessas duas perguntas. Reflita neste eu sou de Jesus Cristo como pão da vida. E que tu tenhas uma abençoada semana.